Olá, bem-vindo ao Papo 21. Realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, o Papo 21 é um programa de debates sobre as principais tendências da cultura para este século, registrando, discutindo e aprofundando temas da atualidade, principalmente aqueles relacionados com o fortalecimento da cultura nordestina ou que têm repercussão na região Nordeste. Nesta edição, o tema é o modernismo no teatro, que teve como marco inicial a encenação da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, em dezembro de 1943. O primeiro bloco será dedicado à apresentação do tema pelo ator e diretor teatral Ricardo Guilherme. Nos blocos seguintes, teremos o debate que contará com a participação do jornalista José Anderson Sandes e do escritor e psiquiatra Ayrton Monte, e será mediado pelo encenador Carlo Cardoso. O debate estará centrado nas percepções que a encenação de Vestido de Noiva motivou, tanto do ponto de vista dramatúrgico quanto estético. Então, para começar o papo, vamos à explanação do tema desta edição. Então, para que vocês entendam o impacto que foi a peça Vestido de Noiva e por que Vestido de Noiva na sua temporada, no final do ano de 1943, representou para nós do teatro uma semana de arte moderna, é preciso que a gente entenda como era o teatro até então, quer dizer, nas 3 primeiras décadas deste século, do século passado, século XX. Nós tínhamos o teatro de costumes, quer dizer, comédias ligadas a temas da brasilidade. Nós tínhamos a alta comédia, que é uma comédia de um pouco maior de reflexão, que incluía, além da própria ação dramática, uma certa reflexão sobre a ação dramática, embora com um tema jocoso, com um tratamento jocoso, e o teatro de revista, que começa a ascender a partir dos anos 30, né? Que é uma espécie de retrospectiva de determinado tema, feita através de piadas ou através de esquetes e de números musicais, paródias, etc, etc. Portanto, nós temos aí, quer dizer, do ponto de vista dramatúrgico, esses 3 pontos. E do ponto de vista da interpretação, da escrita cênica, um teatro ainda muito centrado na figura do ator, o primado do ator, quer dizer, os atores com a sua verve, com o seu histrionismo, comandando a cena, dirigindo, inclusive, os espetáculos em função da figura central, porque eram eles todos produtores dos seus espetáculos e donos de companhia, e de forma que eles engendravam a apresentação, a encenação, para que eles pudessem pontificar através do seu enorme poder de comunicação com o público e a partir de códigos que já vinham sendo, digamos, cristalizados a partir mesmo do final do século XIX. Cristalizado, digo, porque a dramaturgia que existia, e essa dramaturgia foi ponto fundamental para a cristalização de determinados recursos, gags, formas de representar, a dramaturgia que existia até o aparecimento de Vestido de Noiva era o que nós chamamos de dramaturgia de gênero. Ou seja, uma dramaturgia em que os tipos, né, existia uma tipologia, né, ou estereótipos no bom sentido da palavra. Alguns estereótipos, alguma tipologia que nós herdamos do teatro português, do teatro francês, do teatro italiano, mas, enfim, da tradição do teatro falado. Né, existia, ou para usar uma expressão do seu tempo, do teatro declamado. Você tinha o teatro cantado e o teatro declamado. Essa tradição que falo da dramaturgia de gêneros é uma tradição do teatro declamado. Do teatro declamado não tem nada a ver com poesia, nem com maneira sofisticada de falar, mas declamado no sentido de ser falado, não é? Em prosa. Né? O teatro em prosa e não o teatro cantado. Então você tem uma estrutura. Na verdade, as peças eram quase que... Elas obedeciam uma determinada partitura fixa, e as histórias mudavam, mas as personagens não mudavam. Quer dizer, as histórias não mudavam, mas a estrutura não mudava. E essa estrutura era uma estrutura ainda baseada na tradição do teatro,
Não existia o que nós podemos chamar, como hoje concebemos, uma certa autoralidade do autor fazer o que quiser com o seu texto, independentemente de enquadramentos de gênero. E essa dramaturgia exigia, portanto, uma especialização dos atores em determinados papéis. O próprio sentido de ecletismo em teatro surgiu já com o modernismo, né? Já com o teatro moderno. Porque ninguém achava que um ator era menor porque era especializado em determinados papéis. Porque, na verdade, essa noção também de criação de personagem como algo resultado de uma subjetividade de um ator, da experiência pessoal, das lembranças pessoais, que tem a ver com a era do cientificismo no teatro, a partir da introdução dos métodos, e o primeiro deles, Stanislavski, é algo que vem do teatro moderno. Então, quem vai dar, digamos, um novo padrão, um novo parâmetro para esse novo teatro seria uma outra dramaturgia. Era preciso uma outra dramaturgia para que o padrão também de encenação pudesse ser modificado. E isso ocorre em 1943 com a aparição de um grupo chamado, no Rio de Janeiro, chamado Os Comediantes. Por outro aspecto, essa revolução ocorre de uma... ela resulta de uma coincidência histórica. Acabava de chegar ao Brasil um diretor polonês chamado Ziembinski. Ele tinha chegado em 41, a caminho de Nova York, porque vinha da perseguição dos nazistas, estava em plena Guerra Mundial, a Guerra Mundial começou, a Segunda Guerra Mundial começou em 39, vai terminar em 45. Ele está em plena guerra, ele era um diretor já maduro, um homem de mais de 30 anos, com uma experiência profissional extraordinária, com uma ligação com as vanguardas europeias. Ele conhecia o expressionismo alemão, o expressionismo polonês, já tinha dirigido a grandes atores, inclusive com experiência de grupo, tinha noção na Polônia e na Europa, a ideia de criação de grupos e de uma metodologia para a criação, não é, do trabalho do ator já existia. Né? Aqui nós tínhamos a prática, a tarimba, a observação, a mimesis. Né? Nós não tínhamos ainda sistematizado uma metodologia científica para o trabalho do ator, né? Que é quem vai nos dar isso, é o Stanislavski no final do século XIX, a partir de 1898, com a criação do Teatro de Arte de Moscou. Mas para isso chegar ao Brasil, isso leva uns 50, 60 anos. Né? A não ser quando cai de paraquedas, e por acaso, um diretor como o Ziembinski, que veio não vinha para o Brasil era apenas um entreposto. Né? E ele, então... Há problemas de migração, ele não consegue chegar nos Estados Unidos e permanece no Rio de Janeiro. Agora, permanece se achando absolutamente, como é que chama? Incômodo com o movimento de teatro do Rio de Janeiro, porque ele estava vindo de um teatro expressionista. E chega aqui, ele vai ver o teatro de revista, o teatro de comédia, o teatro de costumes, numa língua que ele não conhece, né? E, portanto, um teatro que não está ainda linkado, digamos, com essas vanguardas que começam no final do século XIX, com os impressionistas, com os expressionistas, com o dadaísmo, com o futurismo do Marinetti, 1917, enfim, com todos os ismos, né, que vão inaugurar essa questão da subjetividade da arte, da expressão da arte como algo não para ser entendido, mas para ser sentido, e, sobretudo, um compromisso do artista com a autoralidade, né, o artista inaugurando o que faz e não sendo caudatário de padrões estéticos da tradição do teatro. Ele, então, encontra um grupo amador, que é o grupo Os Comediantes, dirigido, na época, por Brutus Pereira, e o Brutus Pereira apresenta a ele a peça Vestido de Noiva. O Brutus conhecia o Nelson Rodrigues, aliás, o Nelson Rodrigues andava com essa peça de porta em porta, né, pedindo para ser montado, e recebeu todos os nãos possíveis.